Olá, amigos do Direção Assistida. Esse é mais um. Olá, amigos. E respondendo a vocês qual era o carro do nosso último Olá, amigos. Eu esqueci qual era o carro. Esqueci. Bom, a gente lembra. Conforme a gente vai falando aqui, a gente lembra. Mas se por acaso eu esquecer até o final e continuar sem lembrar até o final desse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar escrito na descrição deste Olá, amigos, qual era o carro do último Olá, amigos. Então, galera, continuando aqui, o tema que a gente vai abordar hoje é um tema polêmico. Por que é um tema polêmico? Porque eu vou falar sobre como avaliar carros, ou seja, como fazer uma avaliação de carro que preste para outra pessoa levar isso como conhecimento ou como conteúdo útil na sua compra de um novo carro ou apenas na obtenção de conhecimento. Então, antes de mais nada, para que servem as mídias? Para que servem os canais automotivos no YouTube? Para que serve tanto conteúdo relacionado a carros? Primeiro, tem o quesito paixão, né? Porque muita gente assiste os vídeos por puro prazer de assistir, porque gostam de carros, gostam de estar vendo sobre novos carros. Isso inclui principalmente os testes de carros exóticos, carros assim mais difíceis de serem encontrados no nosso mercado ou no mercado de qualquer lugar do mundo. E também tem o nosso público que consome o nosso conteúdo de forma a obter conhecimento, seja esse conhecimento para efetuar a compra do seu carro, porque a compra de um carro não é brincadeira, é algo que você vai investir muito dinheiro. Então, quanto mais conteúdo você souber em relação àquele carro, melhor. E a internet melhorou muito isso. E também para quem gosta de ter conhecimento sobre carros, para ter o que falar em conversas de bar, para ter o que ajudar seus familiares na compra de novos carros, etc. Então, é muito importante a gente saber como fornecer, nós que somos formadores de conteúdo, formadores de opinião no caso, em relação a carros, é muito importante que a gente forneça essa opinião, esse conteúdo de uma forma boa, de uma forma que a pessoa não saia, não acabe de assistir o vídeo ou ler o nosso texto com uma impressão errada sobre carros. E a avaliação de carros é algo muito pessoal. Por que pessoal? Porque cada avaliador tem o seu feeling, cada avaliador tem a sua sensação em relação ao comportamento do carro, cada avaliador tem o seu ouvido mais aguçado ou menos aguçado para ruídos. Os avaliadores, cada um conta com o seu conceito inicial, não vou falar preconceito, mas seu conceito inicial em relação ao carro. Então, ou seja, tem avaliador que já pega carro 1.0 para testar e fala que é lento, independente de andar ou não, sem colocar aquele carro dentro do contexto no qual ele será vendido. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer uma avaliação de carros, de forma que essa avaliação não seja tendenciosa, a gente não pode deixar nossas emoções tomarem conta da avaliação. Por exemplo, não deve ser novidade para ninguém que eu gosto muito de um certo carro médio da Volkswagen, que inclusive já foi testado aqui pelo canal, mas eu não posso fazer a avaliação desse carro e dizer que ele é o melhor carro do mundo, porque eu sei que ele não é. Então a gente não pode deixar as emoções tomarem conta da avaliação que a gente faz. Até mesmo carros premium, carros exóticos, carros raros, quando a gente vai avaliar, a gente tem que levar em consideração que nenhum produto é absolutamente perfeito. Cada produto, a gente tem que avaliar o produto de acordo com o seu público-alvo,
com o contexto no qual ele será utilizado. Por exemplo, se eu estou avaliando um carro off-road, um carro com capacidade off-road como esse aqui, e eu digo que ele tem pneus que são muito duros, que são ruins no asfalto, ruidosos, isso é óbvio, porque é um carro que ele tem pneus de uso misto. Se ele saísse de fábrica com pneus puramente on-road, de asfalto, não daria certo. Ele tem pneus de uso misto porque o dono dele pode sentir a necessidade de colocar esse carro aqui numa trilha, e ele não pode fazer feio. Claro, existem pneus aftermarket que são melhores pro off-road, mas o carro já tem que sair de fábrica. Se ele tem uma tração integral, uma capacidade off-road, ele tem que sair de fábrica com um pneu que seja adequado. Mesmo vale para carros esportivos. Carro esportivo não pode sair de fábrica com pneu de perfil alto, com pneu de rodagem macia. O pneu tem que ser duro, tem que ser aderente ao asfalto, tem que ter... É duro, que eu falo, é no impacto, na absorção de impacto, porque ele não tem muita absorção. Ele é um pneu que tem uma lateral dura para evitar que ele dobre na curva e perca a aderência. Então isso é muito importante. A gente tem que avaliar o carro de acordo com o contexto no qual ele será utilizado. Outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é referente ao teste de consumo. O teste de consumo é muito importante. E nunca você vai ter, por mais que você estabeleça métricas, por exemplo, nós do YouTube, independente, que nós não temos pista de teste, por exemplo, nossos testes são feitos em situação de estrada e cidade. A situação que eu estou testando esse carro aqui, em estrada e cidade, não é a mesma situação que eu vou testar o próximo carro. Então eu tenho que levar isso em consideração quando eu for comparar o consumo de dois carros. Eu não posso simplesmente, eu rodei com esse carro aqui, ele fez 20 km por litro na estrada. Só que não tinha trânsito, entendeu? Eu tento manter a mesma média de velocidade sempre que eu estou fazendo o teste. Mas às vezes não tem trânsito, e às vezes tem trânsito demais, então eu fico reduzindo, acelerando. Às vezes o trânsito me faz andar mais devagar, então eu ando na velocidade mais baixa, o consumo melhora. Tudo isso tem que ser considerado. Então o teste de consumo é algo muito complexo quando não é feito numa pista de testes ou no laboratório, como é o caso lá daquele teste do Inmetro, do Compete, né? Então isso tem que ser muito cuidadosamente observado, esses números de consumo, né? Porque eu recebo, antigamente recebia mais, mas eu recebo ainda comentários de pessoal falando: você tá maluco, você tá pisando muito o carro. Eu tenho esse carro faz, digamos, eu avaliei o carro, fez 10 km por litro na cidade. Aí chega alguém e comenta: eu tenho esse carro faz 38 km por litro na cidade. Mas aí tu vai ver, o cara mora em Brasília, o trajeto de cidade dele é descer uma ladeira. Brasília não tem ladeira, né? Mas vai lá, o cara mora em Minas, Belo Horizonte, o trajeto de cidade dele é descer uma ladeira. Ele mora no alto do morro e desce a ladeira para ir pro trabalho, e na volta ele volta rebocado, entendeu? É óbvio que o consumo dele vai ser bem melhor do que o que eu observei. Então isso aí a gente tem que ter isso em consideração. Por isso que eu sempre digo, meus testes de consumo são sempre feitos com ar ligado. Na estrada, média de 100 a 110 km por hora. E na cidade, trânsito pesado do Rio de Janeiro, trânsito que eu pego diariamente. Exatamente o mesmo percurso. Quando eu vou fazer meus testes, eu faço o mesmo percurso, só que às vezes tem mais trânsito, às vezes tem menos trânsito. Eu levo isso em consideração. Não corrijo números, porque aí eu poderia estar sendo injusto com os carros. Então eu não corrijo número, eu simplesmente digo: meu teste é feito na cidade, ponto final, trânsito pesado, ponto final. Eu não posso sair num domingo, rodar pela cidade do Rio de Janeiro e esperar que aquele consumo seja válido para um teste de cidade. Beleza? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é referente ao comportamento dinâmico do carro. Comportamento dinâmico requer feeling, requer que você tenha... Se você nunca andou, por exemplo, você vai avaliar um Gol. Você nunca andou num concorrente do Gol, nunca andou no Onix, nunca andou no HB20, nunca andou no Ford Ka. Então você tem que tomar muito cuidado da forma que você vai comentar a respeito do Gol em seu comportamento dinâmico, em seu desempenho, se você não conhece a concorrência. Então por isso que, para quem está começando a fazer avaliações de carro,
eu acho recomendável você pegar mais experiência com carros antes de você fazer vídeos. Se você olhar aqui no meu canal, eu tenho vídeos de 4 anos atrás. Só que naquela época eu não tinha experiência quase nenhuma. Aí eu comecei a trabalhar no CarPoint News, fiz um background aí de vários carros que eu testei nesse período, e só então eu voltei com o canal com direção assistida e fui evoluindo o canal da forma que vocês estão agora. Então, para quem está começando a avaliar carro, não tô falando isso porque eu quero tirar a concorrência, pelo contrário, eu adoro o fato de ter 1 milhão de canais, porque para quem vai comprar carro isso é muito bom. Os meus 2 primeiros carros que eu comprei, eu não tinha informação nenhuma na internet. Tive que comprar baseado em revista. E revista, cara, eles não falam exatamente... por mais que eles escrevam, por mais que o cara tenha o dom de escrever com a palavra, escrever bem com a palavra, você lendo um teste de revista, você não tem todos os detalhes do carro, você não tem todas as informações do carro, entendeu? Coisa que você tem hoje em dia nos canais do YouTube. Então, quanto mais canais fazendo, gerando conteúdo, melhor. Eu sou a favor de que nasçam canais no YouTube todos os dias. Agora, só uma dica que eu deixo pra molecada aí, pra quem já é mais antigo e for começar a testar carro: toma cuidado com o que você fala sobre o feeling, sobre a sensação de dirigir o carro. Para você falar sobre o feeling de um carro, sobre como o carro é dinamicamente, você tem que ter um background, você tem que ter umas horas de voo, de experiência, para você saber julgar exatamente como aquele carro se comporta. Exceto se você é um piloto de competição, ou então você é um exímio, você tem um dom de sentir como o carro está se comportando, beleza. Mas fora isso, o recomendável é que você pegue um pouquinho de experiência aí antes de falar, antes de comentar, para você não passar a informação errada pro público. Lembre-se que tem quem está olhando o seu canal, às vezes vai gastar 30, 40, 50 mil reais num carro, e isso é muito dinheiro. Pode não ser para alguns, mas para a maioria da galera, nos quais eu me incluo, isso é muito dinheiro. Então, antes de gastar um dinheiro desse, eu gosto de ter certeza aonde eu estou colocando meu dinheiro. Então, basicamente é isso. E deixa eu ver, eu falei sobre consumo, falei sobre dinâmica. Acho que basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma ideia nova aí pra gente falar aí sobre esse assunto ainda de avaliação automotiva, só colocar aí nos comentários. O Marcelo vai ler, ele vai comentar. Galera, eu sou meio lento para responder os comentários de vocês, mas eu leio um por um, e assim que sobra um tempo eu pego e saio respondendo tudo de uma vez. Mesma coisa serve para quem me mandou e-mail, por acaso eu não respondia rapidamente, é que eu tenho um backlog pequenininho ali, isso é uma característica minha que eu tenho que observar, eu tenho que melhorar a forma como eu trato o meu backlog. Então, aí mesmo assim eu agradeço muito a vocês, muito mesmo. Lembrei qual era o carro do último Olá Amigos. O carro do último Olá Amigos era um Nissan Kicks, versão SL, a única versão que estava vendo no mercado brasileiro, né? Motor 1.6, câmbio CVT, carrinho bem legal que em breve vocês verão o teste dele aqui no canal. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até o próximo carro. Tchau, tchau.